foram anos assim de um controle muito rigoroso, mas que de maneira nenhuma se poderia dizer que tenha amortecido a rebeldia e a capacidade de denúncia e de resistência. Todos nós éramos muito jovens, arriscávamos, né? Quer dizer, a cautela não era alguma coisa que podia fazer parte do dia a dia de uma parcela representativa dos estudantes. E dos professores também, porque quando foi formada a associação, uma das questões chaves era fortalecer o movimento da anistia e a reivindicação de uma anistia ampla, geral e restrita e o retorno a uma convivência democrática. Olá! Em homenagem aos seus 45 anos, a Durg Sindical apresenta uma série de podcasts que falam sobre o papel dos professores na defesa da educação pública e da democracia. A Durg Sindical foi fundada em 1978, durante a época da ditadura militar. Hoje é a Durg Sindical, que representa as instituições federais de ensino superior do Rio Grande do Sul. Então, no primeiro ano de fundação, os dirigentes sindicais da Durgs tiveram a coragem de lançar o livro Universidade e Repressão, Os Expurgos na URGS, que foi lançado em 1979. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos hoje a professora aposentada do Departamento de Pós-Graduação em Sociologia da URGS, Lorena Rosman. Olá, professora. Oi, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Acho que sempre é interessante retomar o que foi feito na universidade em defesa da democracia e do retorno, na época, dos professores que haviam sido expurgados em 64 e em 69. Então, professor, e sobre este livro, como foi esta ideia na época desses anos de chumbo de ter lançado este livro? O que aconteceu? Como foi? A universidade foi palco de muita repressão? Bom, primeiro, como é que foi concebido o livro? Era o fim dos anos 70, quando se falava muito, movimento pela anistia já era um movimento bastante representativo, de bastante impacto na sociedade brasileira. Os professores universitários realizaram uma reunião em São Paulo, onde foi apresentada a proposta, ou já o livro elaborado, o livro negro da USP. Na época, isso não se constituía como alguma coisa politicamente incorreta, o livro negro, porque o livro negro que registrava todas os expurgos que tinham acontecido naquela universidade. Professores da URGS participaram daquele evento, era quase que uma retomada do movimento dos professores que havia sido sufocado ao longo de todo o período ditatorial. E naquele contexto assim, de um certo relaxamento dos controles da ditadura, começou a eclodir uma série de movimentos no sentido de retomar essa trajetória das ações organizadas, das ações coletivas dos professores universitários. Colegas nossos estiveram lá e vieram com a proposta de nós realizarmos também o registro do que tinha acontecido dentro da URGS. Um destaque especial deve ser dado ao professor Aaron Teitelbaum, que já não está mais entre nós e que foi um grande incentivador da realização deste documento. Nós entramos em contato com professores que haviam sido cassados, alguns aceitaram nos encontrar uma tarde de fevereiro de muito calor, lá no centro, no Bar do Antônio, onde nós expusemos a proposta de realizar esse livro, e alguns se dispuseram a contribuir com seus depoimentos e com alguns documentos também. Aos poucos, outros também foram aderindo e a gente conseguiu reunir os professores que estavam em Porto Alegre e que nos passaram esses documentos e que nos deram também depoimentos muito
muito emocionantes e muito emocionados. Por exemplo, alguns professores disseram que ao longo do período em que estiveram afastados da universidade, o encontro com eles era evitado nas ruas, de pessoas atravessarem a rua para não encontrarem, não conversarem com eles, porque eram todos eles pessoas estigmatizadas pelo sistema, e o medo era alguma coisa muito, muito disseminada na sociedade. Então, o contato com alguém que tinha sido expurgado era alguma coisa que botava em risco as pessoas. Então, essa situação, entre outras todas, foram contadas. E nós começamos a trabalhar no exame deste material. E aí saiu o livro, este aqui é a primeira edição, que foi feita com muita rapidez, porque a gente queria que fosse lançada antes da anistia. E foi, de fato, lançada uns dias antes da anistia, num evento lá na Assembleia Legislativa. Em seguida, levantou uma reação contra a elaboração do livro e contra os professores que tinham trabalhado na elaboração do livro e contra a própria existência da Associação de Docentes. Reações de professores que se opunham a isso e que acusavam qualquer oposição ao sistema, dentro ou fora da universidade, de movimentos comunistas. Ser contra o comunismo sempre foi um argumento para mobilizar o medo das pessoas, a fim de que se conformassem com a situação existente naquela época, e hoje se repete. Isso hoje se repete. É visível, inclusive, houve no Brasil recentemente este flerte com a questão da ditadura, um movimento para o retorno da ditadura. E, professora, de que forma que o sindicato, que tem este papel de defender, em primeiro lugar, né, a democracia, de que forma que ele atuou e que ele ainda pode atuar para essa defesa? Primeiro que era só uma associação, ela veio a ser sindicato muito tempo depois. Inclusive, dentro do movimento docente, em âmbito nacional, houve discussões a respeito de se aderia ou não à CUT depois dos anos 80, quando a CUT foi fundada. Porque havia uma resistência entre os próprios professores de aceitar a condição de sindicato. Eu acho que isso tem a ver com a concepção, com a autorrepresentação que o professorado fazia do seu papel na sociedade. Como alguém que não se identificava como um trabalhador, como alguém que não se identificava como um sujeito histórico passível de reivindicações. E a reivindicação coletiva de trabalhadores é via sindicato. Houve muita resistência a caracterizar, a dar o estatuto de sindicato à associação docente fundada no final dos anos 70. E como era na época da ditadura nas universidades? Como que os professores, a comunidade universitária foi atingida? Bom, o primeiro processo se deu em 64. Em 64 foram formadas comissões de inquérito dentro das universidades, formada por professores das próprias universidades, e segundo o seu entendimento do que era razoável, efetivar o processo de expulsão, de expurgo de professores com os quais não concordavam. Quer dizer, aquela ideia da universidade como um espaço de debate, diferenças articuladas e debatidas, isso deixou de existir. Isso passou a existir depois de 64, é o predomínio do pensamento único, aquele que estava de acordo com as diretrizes do segmento da sociedade brasileira que se implantou no poder, que usurpou o poder, em março de 64, né? Então, a situação era essa, havia oposição. E, aos poucos, a ditadura foi ficando cada vez mais repressora
e isso se traduzia num medo generalizado. Eu era estudante, na época eu entrei em 64 na universidade, e ao longo dos anos seguintes, havia sempre o receio de alguém desconhecido que começava a frequentar a universidade. Todo mundo achava que poderia ser um dedo duro ou alguém a serviço dos interesses do governo implantado, né? Havia um temor de serem denunciados, mas ao mesmo tempo havia uma mobilização muito grande, aconteciam manifestações públicas, havia passeatas, essas coisas aconteciam com muita repressão, mas aconteciam. Quer dizer, foram anos assim de um controle muito rigoroso, mas que de maneira nenhuma se poderia dizer que tenha amortecido a rebeldia e a capacidade de denúncia e de resistência. Todos nós éramos muito jovens, arriscávamos, né? Quer dizer, a cautela não era alguma coisa que podia fazer parte do dia a dia de uma parcela representativa dos estudantes. E dos professores também, porque quando foi formada a associação, uma das questões chaves era fortalecer o movimento da anistia e a reivindicação de uma anistia ampla, geral e restrita e o retorno a uma convivência democrática na universidade e fora dela. E qual foi o impacto desta primeira edição do livro? Dentro da universidade ela foi grande, porque houve manifestações com textos publicados em jornais contra, exatamente porque era um grupo de professores comunistas que estavam querendo contestar a legitimidade do sistema, do regime militar implantado. A reação foi essa. Diversas manifestações foram publicadas nos jornais de Porto Alegre. Agora a gente não imaginava que 40 e tantos anos depois ainda haveria validade do que foi e dos riscos que a gente corre, no sentido de que mesmo o resgate de um período razoavelmente democrático, isso não garantiu uma perpetuação da democracia que em momentos muito recentes foi posta em risco. E ainda hoje corre riscos, porque aquela anistia capenga que foi feita não cortou pela raiz aquilo que foi a base do regime ditatorial. Aquilo permaneceu, digamos assim, adormecido e encoberto por uma leve camada de coexistência democrática. Num determinado momento, se põe em risco, corre risco. E nesta primeira edição não foram divulgados os nomes dos autores, e aí já na segunda já tem a organização do livro divulgada. Porque havia esse temor ainda. Por que a gente vai botar a cara na vitrine? Então é a associação que coletivamente assume. Quando nós começamos a trabalhar na segunda edição, uma das coisas é que o livro precisava realmente uma boa revisão, porque como ele foi feito assim a toque de caixa, ele tem problemas do ponto de vista editorial, né? E aí foram basicamente 3 professores, a Maria Assunta, o professor Aaron Teitelbaum e eu, que assumimos a revisão e a elaboração dessa, que já tem outra qualidade, né? Nós escrevemos uma introdução, não é uma introdução, é um prefácio no qual se situa o que foram os momentos, qual era o contexto do Brasil na época em que foi pensado e foi elaborado o livro dos expurgos. Isso está aqui na segunda edição, porque tinha que haver uma explicação. Por que a segunda edição de um livro que já estaria na época fazendo 30 anos, né? Professora Lorene, na sua opinião, foi importante essa passagem da Associação dos Docentes da URGS para
a Durg sindical já considerada como um sindicato? Eu acho que sim, porque isso significa nós, professores, nos entendermos como trabalhadores. Não somos trabalhadores braçais, não somos trabalhadores de fábrica, mas nós somos trabalhadores do ensino, trabalhadores da educação. E como trabalhadores, nós estamos numa situação subordinada dentro de uma lógica dominante. E a questão sindical, a ação sindical é uma ação coletiva de trabalhadores na defesa dos seus interesses enquanto categoria profissional e na defesa de interesses do conjunto da população, se assim for entendido. Com certeza. E é importante também, na sua opinião, reavivar essa memória da ditadura? De que forma que relembrar essa memória contribui para a defesa da democracia nos dias atuais? Pois é, o problema é esse, relembrar alguma coisa que nunca deveria ter sido esquecida. Porque quando chegava fim de março, eu perguntava para os meus alunos se eles sabiam o que tinha acontecido em 64 e o que tinha ocorrido dentro da universidade. Eles nunca sabiam. Não há na sociedade brasileira um cuidado para preservar a memória. E eu acho que isso é uma coisa intencional. Revisando a história, que é reconstituída pelo papel importantíssimo dos historiadores, a gente vai ver como a história oficial ela é uma versão que visa legitimar o controle, a sua dominação. É isso. Sim, e ainda agora sobre esses dias atuais, assim, professora, esta ditadura ainda, como se faz para que ela não retorne realmente? Como colocar isso através da educação? Uma educação que seja esclarecedora e que leve à reflexão. A questão da educação é fundamental. Uma escola que seja capaz de debater a história do Brasil. A escola não forma, não aborda, por exemplo, o que foi a escravidão no nosso país. Hoje em dia há um esforço muito grande, inclusive aprovado por lei, mas que é muito pouco observado, que é incorporar a formação dos estudantes à história da África. A história da África e a relação que tem com a história do Brasil, né? E isso é uma coisa que não é contemplada. A reforma do ensino médio, que é uma reforma que vai acentuar as diferenças, porque a escola pública não vai ter os recursos, porque é um projeto, destruir a escola pública. A escola pública é para os desafortunados da sorte, né? Se exclui aquilo que é importantíssimo, história, sociologia, filosofia, geografia, cai fora desses. Como é que fica a formação da grande maioria dos jovens, das crianças e dos adolescentes brasileiros, que forma a grande massa, que é a massa empobrecida? Quem pode manda seus filhos para as escolas bilíngues, para fazer estágios no exterior, etc. Quem não pode, manda na escola pública. A ideia é essa, que eu me revolto contra isso. Há uma naturalização da escola pública como um lugar dos deserdados. Isso tem que mudar. Não pode haver uma naturalização desse espaço extremamente precário, né? Bom, a educação é uma forma. E outra é a organização de base, para criar uma resistência muito forte aos avanços contra a democracia. E aí os sindicatos têm um papel importantíssimo. Os sindicatos, as associações de bairro, os clubes de mães, que já tiveram um papel importante na luta pela anistia e a luta pela qualidade de vida, contra a carestia, tudo isso. A educação, para dar a informação correta e para ensinar a importância da reflexão e do questionamento, da dúvida,
A dúvida é fundamental. E outra coisa é a organização popular. Isso são 2 elementos fundamentais para garantir, digamos, uma resistência aos ataques que são feitos à democracia. É muito difícil manter a democracia, é muito difícil. Realmente. E em relação ao livro ainda, teria alguma passagem, algum comentário em destaque, assim, do seu ponto de vista nesta obra, professora? Eu não sei, não reli ele recentemente, mas todo ele é importante. Todo ele é importante porque tem os documentos que nos foram passados em confiança pelos professores. Então, uma coisa que a gente vê é a torpeza que aconteceu na época daqueles que pretendiam depurar a universidade de más influências. Então, a convocação dos professores e as acusações eram feitas assim: consta que, dizem que, pode ser que, participou de, provavelmente participou, tudo na base de suposições e tudo sem provas. E a gente sabe que essa questão da acusação sem provas recentemente tem se repetido no Brasil, né? E quem é que faz isso? É quem tem condições, quem tem suporte na estrutura de poder para agir dessa forma. E existem temas que ainda permanecem nas universidades, como a questão da autonomia universitária. Também é um reflexo desta questão mais... Na época, o que existia era a lista sêxtupla. Depois passou para a lista tríplice. Aí, num período de férias, o ministro da Educação, que foi aluno da URGS, baixou foi assinada uma lei, um decreto, não sei bem qual é o status jurídico, estabelecendo os critérios de votação para a lista tríplice, que é aquele modelo 70-15-15, que é debatido, que é discutido, enfim. Bom, isso aí foi feito, digamos assim, num período difícil de levar uma resistência organizada, período de férias, não tem alunos, os professores estão dispersos. E a questão da autonomia da universidade ainda permanece. É alguma coisa que durante os 13 anos de governo de um país democrático, de um governo democrático, comprometido com a democracia, não levou ao cabo, e também o movimento docente não fez avançar no sentido de conquistar autonomia através, por exemplo, da eleição direta dos seus dirigentes. Então, a gente viu nos últimos tempos aí a consulta à universidade, ao corpo docente, discente dos servidores, que não foi acatada pela autoridade responsável pela indicação. Então, tem professores que não tiveram nenhum apoio dentro das universidades e que foram designados como reitores, que não são reitores, são interventores dentro da universidade, que é o caso nosso da URGS, né? E agora, com o governo Lula, qual é a expectativa e como fica a questão do exercício da democracia? Bom, eu sempre dizia assim, mesmo se ganharmos, não vai ser fácil. Vai ser como uma briga de foice no escuro, usando assim uma expressão mais popular, né? Porque as estruturas de poder ainda estão muito montadas, muito sedimentadas. Então, a gente está vendo a luta que vai se travar entre o executivo e o legislativo, por exemplo. Está dominado predominantemente pelo que há de mais atrasado na concepção política no país. Como desmontar isso?
Eu acho que não vai ser fácil. Mas a gente sempre tem expectativa de que as coisas melhorem. Acho que pode melhorar um dia. Acho que pode melhorar um dia. Acredito nisso. E a Durga Sindical hoje tem uma campanha que é o papel dos professores na reconstrução do país. E como que os docentes podem contribuir com esta reconstrução do Brasil? Bom, nós temos que primeiro levar em conta que essa categoria de professores, ela é tão diversificada quanto são as posições na sociedade brasileira. Então, existem professores comprometidos com uma prática democrática, com a defesa da democracia, mas existem professores que estão do outro lado, que apoiam as medidas autoritárias, que apoiam, inclusive, assim, a oposição à ciência, que são adeptos do negacionismo, que se tornou evidente durante a pandemia, e o que foi feito em relação a como agir em benefício da população brasileira, ou com proteção. Tem professores de todas as cores e conformações político-ideológicas. Tá? Mas há o compromisso de quem pode e de quem acredita em levar os seus alunos ao questionamento. E sobretudo, levá-los a questionar, fazer perguntas. E o embate entre a categoria é o mesmo embate que se dá na sociedade. Não dá para idealizar, assim como não é suficiente ser mulher para garantir os direitos das mulheres, como também não é suficiente colocar um negro numa posição de decisão se ele não está de acordo com a nossa pauta democrática, pauta de inclusão. Nada disso adianta, não dá para simplificar. Todos os professores são maravilhosos, todos eles estão comprometidos com a democracia, todos eles são a favor da ciência, todos eles são a favor da inclusão. Nada disso, nem pensar. Também. Professora, vamos às considerações finais, quiser deixar uma mensagem para a Durga Sindical, que completa 45 anos agora em junho, e seguimos aí na luta em defesa da democracia e da educação pública. Com certeza. São 45 anos, dos quais eu participei, sou uma das fundadoras e que trabalhei também na elaboração do livro. E é uma história, é uma trajetória cheia de altos e baixos. Nós tivemos embates dentro da própria Durgs, mas isso faz parte de uma convivência democrática, porque não se pensa que todos têm que pensar da mesma forma. A diferença, quando bem trabalhada, ela permite avançar e não regredir, né? Eu acho que a Durgs tem feito isso. Eu me sinto parte dessa história e como me sinto parte assim da universidade, desde 63 que eu vivo dentro da URGS, né? É a minha segunda casa, sem dúvida. E a Durgs, eu espero que a gente consiga avançar no sentido de uma mobilização realmente representativa da categoria e da sua parcela que defende a democracia como a melhor forma de convivência, porque a mais respeitosa, a mais inclusiva, a mais tolerante e, enfim, a melhor. Tá certo, muito obrigada pelo convite.